quero avançar agora nessa conversa e trazer aqui Demóstenes Torres, que é o advogado que representa o almirante, ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos. Doutor, seja muito bem-vindo. Bom, muito acostumado a ser chamado de senador ao longo dos tempos, mas agora, né, nesse momento, representando, então, o Garnier, o almirante Garnier. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1. Ali ao tornar réu o almirante, né, e também Jair Bolsonaro e outros aliados, os ministros falam o seguinte, que eles praticaram tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de golpe de Estado, além de dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado e participação em uma organização criminosa. Como advogado do almirante Garnier, como o senhor se posiciona diante dessa decisão do Supremo nesta quarta-feira? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, nós achamos que o Garnier já ficaria livre hoje, né? Porque as acusações contra ele são contraditórias e essas contradições se encontram dentro da própria denúncia. Por exemplo, o ministro até mencionou isso, né? O ministro Alexandre de Moraes. O almirante Garnier teria entrado na organização criminosa no dia 11 de novembro de 2022. E a organização teria começado no dia 29 de julho de 2021. Então, o almirante teria entrado na reta final. E a Procuradoria-Geral da República diz que Jair Bolsonaro mandou que os comandantes militares assinassem essa nota. E, portanto, Garnier entrou na organização criminosa armada. Eu questionei e não obtive resposta. Por que os dois outros comandantes militares, Freire Gomes, do Exército, e Batista Júnior, da Aeronáutica, não estavam ali na denúncia, porque eles assinaram também a nota a mando do Bolsonaro, segundo o Procurador-Geral da República e a Polícia Federal. Acontece que o próprio Freire Gomes disse que não foi nada disso, que não assinaram nota para tumultuar o país a pedido de Bolsonaro, e sim uma nota para pacificar. E a nota foi publicada na página oficial da Força Aérea Brasileira. Então, assim, nesse aspecto está tudo errado, né? Se o Garnier entrou numa organização criminosa, os outros também entraram, né? Mas ninguém ali, na realidade, entrou em organização criminosa, coisa alguma. As outras acusações contra Garnier, no dia 7 de dezembro, ele teria, junto com os outros comandantes militares e o ministro da Defesa, sido convocado pelo presidente da República e comparecido ao Palácio para ser apresentada a minuta de golpe. Nessa ocasião, segundo Batista Júnior, que é almirante, é o brigadeiro, comandante da aeronáutica na época, Garnier teria colocado as suas tropas à disposição. Acontece que, como eu disse ontem, e hoje o ministro Alexandre de Moraes me fez o grandiosíssimo favor de comprovar minhas palavras, porque ele colocou lá o controle de entrada e saída, realmente Batista Júnior não participou dessa reunião. Então, ele não pode ter presenciado o almirante Garnier colocado as suas tropas à disposição, né? Então, isso aí já está comprovado. Isso não aconteceu. E Freire Gomes, que participou da reunião, disse que a única coisa que aconteceu ali foi que havia uma minuta e estudo e que, em momento subsequente, essa minuta seria apresentada aos comandantes militares. Então, isso aí não aconteceu. E no dia 14 de novembro, aí sim, mas o ministro Paulo Sérgio teria apresentado aos três uma minuta de golpe. E o almirante Garnier teria ficado calado. Eu até questionei, até fiz uma ironia, porque o Procurador-Geral da República disse que ele entrou
para convencer, entrou na organização criminosa para convencer os demais comandantes a aderirem ao golpe, né? E nessa reunião ele ficou calado. E aí eu até perguntei, mas qual seria então esse método de convencimento, de influência, segundo as palavras do Procurador-Geral da República? Para mim, só pode ser telepatia, porque a pessoa entrou para fazer com que os demais participassem de algo e fica calado na reunião crucial, então essa acusação também não fecha. Doutor. E por fim... Pois não. Não, pode arrematar e depois eu te faço uma pergunta. Pode concluir. Pois não. E por fim, a outra acusação é que terceiros, gente que conversa fiada em rede social o dia todo, né, teria dito que o Garnier tinha tropas à disposição. E acontece o seguinte, agora, no dia 27 de novembro do ano passado, 2024, o atual comandante da Marinha, Olsen, ele soltou uma nota, depois que ficou pronto o relatório da Polícia Federal, dizendo que isso era mentira, que nunca aconteceu dentro da Marinha. E por que ele disse isso? Ele era, na época, em 2022, o comandante de operações navais da Marinha. E nenhuma tropa, nem um barquinho de nada, sai do lugar se não houver autorização do comandante de operações navais. E ele nega em nota, que está aí publicada no site da Marinha. Então, as 4 acusações contra o almirante Garnier, elas são falsas. Foi por isso que eu chamei os delegados da Polícia Federal de romancistas. Eles criaram uma história. A história era, temos 2 heróis que evitaram o golpe e temos um que quis dar esse golpe de qualquer jeito. Só uma pergunta. Na primeira parte da sua resposta, o senhor menciona que teria havido uma ordem de Jair Bolsonaro para que os comandantes das Forças Armadas assinassem um documento e que só apenas o almirante Garnier, no que foi apontado pelas investigações, teria corroborado com isso. E o senhor menciona que, ou seja, por que haveria uma ordem e os outros, todos eles não teriam assinado? Mas o senhor questiona, inclusive... Não, ao contrário. Os 3 assinaram. Sim. Os 3 assinaram a nota. Ou seja, houve então... O senhor, na sua defesa, traz que essa assinatura só foi feita por ordem do chefe das Forças Armadas, que seria o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, a ordem veio de cima e o Almir Garnier apenas assinou para cumprir uma determinação de seu chefe, ou seja, o ex-presidente Jair Bolsonaro? Não, ao contrário. Isso aí foi afirmado pelo Procurador-Geral da República. Exato. Mas isso não é verdadeiro também. Ok, entendi. Porque Freire Gomes disse em depoimento que essa nota foi elaborada pelos 3 comandantes para tentar pacificar o país. Bolsonaro, segundo Freire Gomes, que era comandante do Exército, disse que Bolsonaro não tem nada com isso. E só mais uma dúvida, doutor. O senhor falou que já esperava que Almir Garnier estivesse solto a partir, então, dessa decisão do Supremo. Que tipo de movimento que vocês farão a partir de agora? Movimento prático para que isso ocorra? Na realidade, ele nunca teve nada, né? Ele nunca foi preso ou coisa semelhante. Nós achávamos que a denúncia não seria recebida, porque ela não tem elementos mínimos, né, para ser recebida. Ela não tem justa causa. Ela, em determinados aspectos, ela é até inepta. Por exemplo, quanto aos crimes de dano qualificado e de deterioração de patrimônio tombado. Qual é a relação de Garnier com isso? A Polícia Federal nem indiciou o Garnier por isso. Isso é uma invenção da Procuradoria-Geral da República. Entendido. Não tem liame, não tem nexo causal. Entre a conduta do Garnier e esse resultado, não existe nada. Doutor, obrigado. Eu vou abrir um espaço aqui, então, para os nossos comentaristas. Piperno, pode fazer a tua pergunta. Vai lá. Boa tarde, doutor Demóstenes Torres. Boa tarde. Eu vou até fazer um comentário aqui e o senhor, por favor, entenda como um elogio, porque eu conheço a sua atuação desde os tempos em que o senhor era um político, aliás, de muito sucesso. O senhor sempre foi um grande orador
eu acho até que comparável ao ministro Flávio Dino, que hoje é alguém que empolga aí grande parte do público e tem sempre um argumento para qualquer questão, por mais espinhosa que seja. E o senhor, na minha avaliação, também se insere nesse rol, né, de políticos que são sempre muito bem articulados e tem grandes respostas. E o senhor é advogado e, obviamente, se existe também uma coisa que a humanidade ainda não foi capaz de inventar, é um advogado de defesa que fala, bom, olha, o meu cliente é o maior culpado do mundo. Isso não vai, obviamente, acontecer. Mas, estava olhando aqui, inclusive, algumas reportagens publicadas há não muito tempo, doutor, e aí há essa controvérsia em relação ao depoimento de Freire Gomes. Eu estou lendo aqui, né? E ele fala em duas reuniões e tal, e que em uma delas houve, sim, segundo ele, uma consulta do presidente da República aos 3 chefes militares sobre medidas, digamos, pouco ortodoxas, e ele fala aqui claramente que ele se recusou a... Enfim, ele teria se recusado a apoiá-las, assim como o ministro da Aeronáutica, e diz aqui, já o almirante Garnier, segundo Freire Gomes, teria se colocado à disposição do presidente da República. É claro que se colocar à disposição do presidente da República pode significar uma série de coisas. Mas há, doutor Demóstenes, nesses depoimentos, especialmente no último concedido pelo general Freire Gomes, também uma alusão a esse fato de que ele e o almirante Batista Júnior teriam, aliás, ele e o brigadeiro Batista Júnior teriam se colocado de uma forma muito diferente do almirante Garnier. E os dois, inclusive, já manifestaram, já em outras entrevistas, mencionaram o desejo do presidente Bolsonaro em tomar medidas, digamos, fora das 4 linhas. Então, o que eu pergunto para o senhor é o seguinte, independentemente da posição do presidente da República hoje, o senhor enxerga nas entrevistas e nos depoimentos do ex-ministro do Exército a principal dificuldade na defesa do seu cliente? Não, absolutamente. As 2 acusações do dia 7 e do dia 14 estão devidamente rebatidas. Em nenhuma delas apareceu essa situação de Garnier colocando tropas à disposição. Isso é coisa de internet. E o depoimento de Freire Gomes, é claro, as notas foram, ou melhor, a nota foi elaborada para ajudar a pacificar o país. Então, não vejo nenhuma dificuldade nisso, até porque essa história de colocar tropa à disposição é lorota, né? Como disse o atual comandante da Marinha, vamos lembrar, ele é comandante do governo Lula. Por que ele defenderia alguém do governo Bolsonaro? Bom, doutor Demóstenes, muito obrigado por participar conosco hoje aqui. A gente vai continuar de olho, né, no avanço desse julgamento agora do Supremo Tribunal Federal. E nos próximos passos, as portas estão abertas aqui, caso o senhor queira se manifestar novamente sobre o seu cliente, o almirante Garnier. Com muita honra. Só convidar que estarei aí. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Até mais.